Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou, seja bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus, rapidinho, no máximo 10 minutinhos, e vai abençoar e edificar o meu e o seu dia. E como tem sido as nossas orações nos nossos momentos mais difíceis, vamos ver o que o texto diz pra gente em Marcos 14:32. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Amém. Então, Jesus estava num momento que ele estava com a alma profundamente triste, numa tristeza mortal, e ele levou consigo 3 amigos, 3 pessoas para sustentá-lo em oração e estar com ele nesse momento difícil. A oração de Jesus, a oração que Jesus faz, ela nos ensina muito e ela nos traz uma responsabilidade, um amadurecimento espiritual para aquilo que a gente precisa. Então, no momento mais difícil em que ele tinha enfrentado até então, ele ora: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então ele reconhece a grandeza do Senhor, do Pai, tudo te é possível, e ele expressa o desejo dele, né? Afasta de mim esse cálice, contudo, eu não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. E como tem sido as nossas orações, principalmente nesses momentos de angústia, nós muitas vezes, nesses momentos de angústia, de tristeza, de enfraquecimento espiritual, vamos dizer assim, muitas vezes nós temos até dificuldade de orar, e a primeira coisa que nós vamos fazer aos pés do Senhor é reclamar. Muitas vezes vamos falar para Ele daquilo que nós estamos passando e mostrando a nossa indignação. E Jesus nos ensina que pode sim expressar a vontade, a sua vontade, mas nós temos que reconhecer e assumir a responsabilidade como filhos maduros, como ruiós, como aquele que a criação aguarda a manifestação dos filhos do Senhor. É destes filhos que ele está falando, de que, Pai, eu estou passando por tudo isso, a minha vontade é essa, mas eu confio em Ti e que seja feita a Tua vontade. Eu desejo cumprir aquilo que o Senhor quer, mesmo que isso vai me custar muito caro, mesmo que isso vai me trazer essa angústia. Eu gostaria de fazer exatamente ao contrário, mas se é o Senhor que deseja, se essa é a tua vontade, se isso é o teu propósito, eu vou cumprir com fé, eu vou cumprir com obediência e te amando e te adorando. E assim como Jesus, nós sabemos o final dessa história, ele vai para a cruz, ele aceita se desconectar do Pai, recebendo sobre si todos os nossos pecados, e ele cumpre mesmo ali na cruz. Ele ainda continua amando a todos e pede que nossos pecados são perdoados, porque nós não sabemos o que estamos fazendo ali. Sim, eu e você tinha tanta culpa quanto aqueles que estavam julgando Jesus e pedindo que ele fosse crucificado, pois ele estava levando sobre si o meu e o seu pecado. Então nós também temos essa culpa, e eu estou fugindo do texto. Então Jesus nos ensina que nós, aos pés do Senhor, aos pés do nosso Senhor, nós temos que, mesmo que nos momentos difíceis, pedir que seja feita a vontade dEle, e que nós assumimos a nossa responsabilidade de servos dele para cumprir aquilo que ele tem para cada um de nós, cumprir os nossos propósitos que ele designou para cada um de nós. E mesmo que a gente
não queira, não entenda e saiba que é um sofrimento grande passar por aquela tribulação, passar por este momento, por esse processo que ele está falando, que ele está pedindo, que seja feita a vontade dele, que a gente aceite e saiba que aquilo dali é para um bem maior que ele está nos pedindo. E assim como o Espírito conduziu Jesus ao deserto, muitas vezes ele vai nos conduzir a momentos em que nós passaremos por dificuldades, mas isso vai elevar nosso caráter vai formar o nosso caráter, vai desenvolver em nós uma maturidade como filhos de Deus, ainda maior, ainda mais forte, e precisamos passar sempre por essas provações que Ele nos coloca, para que a gente possa seguir para a próxima fase, seguir para aquilo que Ele tem ainda maior. E nesses momentos que nós temos que continuar com a nossa fidelidade, demonstrando a nossa fidelidade a Ele e conferindo toda honra, toda glória ao nosso Senhor, e mesmo sabendo que é difícil, que é doloroso enfrentar aquilo que Ele tem para cada um de nós, passar por aquilo, porque independente da situação que for, Ele sempre estará conosco. Ele entende nosso sofrimento, sabe que aquilo dali está nos machucando, está nos ferindo, mas que vai nos levar para um outro patamar com Ele. Amém? Então, nessa semana, se tiver alguma coisa que nós tenhamos que passar, que Ele esteja conosco, que nós tenhamos essa maturidade de assumir a responsabilidade de filho maduro do Senhor para cumprir com o êxito e entregando tudo nas mãos dele, sabendo que Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, e Ele já tem a visão de tudo, Ele já contemplou o que vai acontecer lá na frente e vai nos abençoar. Amém? Então, uma excelente semana, que o Senhor te fortaleça, esteja contigo todo o tempo, que você possa se prostrar diante dele todo o tempo e colocar as suas orações aos pés dele. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.